Glória a Jesus, cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao 27. Desde já agradeço o convite. Aleluia. Estou aqui com a minha família, minha esposa, minha filha Elisama, minha filha Elisa, Vitória. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram de ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram de ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua. Podem sentar-se, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero falar nesta noite, glória a Jesus, sobre um lugar que é sagrado, que é a nossa casa, né? A casa, na Escritura, ela tem uma amplitude de significados. Quem está entendendo? Aleluias. Então, casa, querido, ele é o mesmo que casar, casal ou casamento. Por quê? Porque a casa, ela junta. A casa, ela une. A casa, louvado seja o nome do Senhor, ela nos edifica, ela constrói. Ela é um lugar de abrigo, de segurança, aleluia, de proteção. Isso significa casa. Mas tem muitas coisas que a Bíblia vai falar sobre a casa, louvado seja o nome do nosso Deus. No hebraico, a palavra casa é bet, que significa, ela é a segunda letra do alfabeto, significa habitação, bênção, multiplicação. Porque na casa, aleluia, Jesus, é que se forma a família. O próprio Deus disse: deixa pai e mãe, une a sua mulher, e formarão os dois uma só carne. Aleluia. Ele deixa aquela casa para agora edificar a sua casa ou a sua família. E quando a palavra de Deus, ela vai dizer que todo aquele, aqui pode ser se todo aquele, eu e você que está aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Aqui nós temos dois tipos de pessoas: aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, põem em prática. Mas existe aquele que ouve a palavra do Senhor e não a pratica. A palavra de Deus, querida, ela vai ter resultado na vida daqueles que praticam. Porque nós estamos diante da palavra de Deus, e de acordo com a nossa atitude, essa palavra, ela vai ter resultado, ela vai entrar em ação em nossa vida, aleluia, a partir da nossa atitude. Se a nossa atitude for de fé, for de credibilidade a ela, se nós abrirmos o coração para a palavra do Senhor, ela vai frutificar, ela vai ter resultado, ela vai entrar em ação em nossas vidas. Mas se nós não dermos ouvido, fecharmos o coração, a palavra de Deus não terá resultado em nossas vidas. Não terá resultado no marido, na esposa, no filho, aleluias. Porque casa, querido, fala de administração. Deus, como
da casa uma hierarquia. E o pai, dentro de uma casa, ele é a figura do próprio Deus. A mulher é a figura da igreja. Aleluia, Jesus. E os filhos, eles são a figura da membresia, daqueles que estão ali para ouvir, para obedecer, para se sujeitar à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque a casa, querido, ela é tão sagrada como a igreja. São duas instituições que Deus criou. Aleluia, Jesus. Como instituição sagrada. Uma é a família e a outra, aleluia, é a igreja. Glória a Deus. E a Bíblia sempre vai comparar a família, o casamento, aleluia, com a igreja. Ele vai fazer essa comparação porque nós não somos seres totalmente materiais, nós somos seres espirituais. Quem está entendendo? Aleluia, Jesus. Então, dentro de uma casa, querido, a casa representa um templo, porque é um lugar sagrado. E ela tem 2 altares. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro altar é a mesa, porque a mesa, ela reúne, a mesa, ela junta. Quando se diz, vamos sentar à mesa, é sentar, é estar do lado, é se juntar, aleluia, Jesus, é reconciliar, é se comunicar, é partilhar, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então numa casa tem que ter reconciliação, tem que ter partilhação, tem que ter, aleluia, Jesus, união, harmonia. E o interessante é que a mesa, foi até bom ter me dado isso aqui, ela tem uma toalha. E tudo que é sagrado é coberto com pano. Tudo que é sagrado se cobre com pano. Porque enquanto, aleluia, Jesus, o primeiro altar está falando da mesa, porque mesa fala de provisão, aleluia, Jesus, fala de um alimento espiritual, fala de uma relação com Deus, com o Espírito Santo. É isso que tem que estar dentro de uma casa, aleluia, porque quando você olha para a sua casa, você está olhando para a família, você está olhando para o ajuntamento, para a união, para o seu casamento. E quando você olha para a mesa, você está olhando para a comunhão da sua família. O segundo altar, aleluia, é a cama. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque ela é o símbolo da união de Cristo com a igreja. Aleluia. Essa cama é um lugar de descanso. É um lugar onde nós dormimos, nós sonhamos e nós conectamos o nosso espírito, a nossa alma, aleluia, com o espiritual. Porque nós temos sonhos, não são sonhos somente naturais, mas Deus fala conosco através de sonhos, de visões. Então fala de uma união entre o natural com o espiritual. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então é um lugar, aleluia, secreto, íntimo, entre o marido e a esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor está dizendo que essa casa, ela tem que ser edificada sobre a rocha. Aleluia, Jesus. Sobre a palavra de Deus. Se nós, querido, quisermos fazer as coisas fora da Bíblia, nós não vamos ter vitória. Nós não vamos ter êxito. Aleluia, Jesus. As coisas não vão dar certo. Por quê? Porque tudo que se faz fora da Bíblia está se fazendo fora do espiritual. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós aceitamos uma vida espiritual. Nós estamos assumindo o nosso lugar no reino. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho interessante que
os palácios daquela época, tinha-se a sala do trono e tinha-se, aleluia, a sala do banquete. Porque mesa fala de honra. Quando Deus quer honrar alguém, Ele prepara uma mesa. Deus prepara uma mesa. Quando Ele quis honrar Davi, aleluia, Ele disse: olha, reúne todos os filhos de Jessé na mesa. Por quê? Porque o filho de Jessé era desprezado. O filho de Jessé, aleluia, era rejeitado. E ele queria honrar, aleluia, ele. Por quê? Porque Deus sonda o coração do ser humano. Deus sabe quem está com vontade de adorar, quem está com vontade de, aleluia, Jesus, de exaltar, de glorificar o seu nome, de fazer a sua vontade. E ele diz: é esse que eu escolhi, é esse que eu chamei Davi para ser, aleluia, segundo o meu coração. E Deus chama ele, aleluia, Jesus. E antes veio os filhos todinhos, mas Davi estava lá, desprezado lá. E o que é que Samuel falou? Quando viu que Deus não tinha escolhido nenhum dos filhos dele, aleluia, e Davi não se encontrava, ele disse: eu não vou me sentar na mesa enquanto Davi não chegar, porque a honra era para Davi. Deus quer honrar a sua família, meu irmão. Deus quer colocar a sua família, aleluia, em lugar de honra, se você crê. Deus te deu nome, Deus te deu uma identidade, Deus te deu autoridade, Deus te chamou para comer na mesa, na presença dele. Aleluia, Jesus. Só quem sente aí, que o Senhor chama você e Ele diz: você e a sua casa servirá ao Senhor, em nome de Jesus. Seu filho não foi chamado para comer na mesa dos demônios, ele foi chamado para comer na mesa do Senhor. E a mesa é tão espiritual que Deus mandou fazer uma mesa. E ele disse assim: Moisés, tu vai fazer a mesa segundo a visão que eu vou te dar. Aleluia. E Moisés está vendo uma mesa espiritual. E ele vai e chama um homem que era hábil em construir. E ele vai só falando. E ele vai construindo, aleluia, a mesa. E a mesa, ela tem, aleluia, 4 sustentos. Ela é um tabuleiro, aleluia, Jesus, que reúne as pessoas, mas ela tem 4 pernas que a sustenta, aleluia, Jesus. E eu quero saber aonde a sua mesa está sendo sustentada, se é ou não é em Deus, no Espírito Santo, na palavra de Deus, no Pai eterno. Porque tem gente esquecendo de Deus na sua casa, tem gente se esquecendo de Deus, aleluia, na sua mesa. Porque mesa fala de gratidão. E tem gente que não está sendo grato com Deus. Tem gente que não está agradecendo a Deus pela vida que Ele te deu. Mas pastor, eu estou na luta, eu estou na dificuldade. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a sua vida ainda não está de acordo com a palavra de Deus. O resultado só virá, aleluia, se a sua atitude for de fé. Porque a fé abraça o invisível. A fé se apodera da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Se Deus der uma ordem, se Deus der um decreto, Ele faz. E a Bíblia fala de rocha e fala de areia. E o que é rocha? Rocha é algo
muito sólido. Mas rocha, no hebraico, aleluia, Jesus, significa proteção. Então a casa, elas têm que estar protegidas por Deus. Não tem que ter brecha para o inimigo, querido. O inimigo não pode entrar no nosso lar. Mas pastor, o que está faltando na minha casa? Oração, jejum, Bíblia. Tem gente que é levantado como profeta, como homem e mulher de Deus, e é covarde nas coisas de Deus. Eu não vou falar porque não vai me ouvir, meu irmão. Pai, que ouça, que deixe de ouvir. Pregue a palavra de Deus para os seus também. Use a autoridade que Deus me deu. Oh, aleluia, Jesus. Então a palavra aqui, querido, casa é propriedade, é habitação. E casa, ela tem 3 significados. O primeiro significado de casa é família, lar. Segundo, é vida pessoal. Nós somos uma casa. Terceiro, vida espiritual. Aleluia. E onde é que nós estamos edificando a nossa casa? Vocês me desculpem, mas tem muita gente, irmão, que está muito materialista. Está querendo edificar a sua casa no dinheiro, na empresa. Está abandonando os filhos. Está abandonando a esposa. Está abandonando o marido. Está deixando, aleluia, Jesus, com que o inimigo crie espaço. E ele está entrando, está destruindo. Está, aleluia, Jesus, contaminando aquilo que Deus te deu como sagrado. E aquilo que é sagrado não pode ser profanado. Aleluia, Jesus. Tem que estar coberto. Se eu fosse entrar nesse assunto aqui de cobrir, é amplo. Tudo que é sagrado, Deus cobre com véu. Por quê? Quando se entra no tabernáculo, entra-se pela porta, que é chamada de verdade. Aleluia, Jesus. Caminho, perdão. Caminho. A primeira porta, que é para o átrio, é caminho. Aí tem uma cortina para entrar no lugar santo. Aquela cortina está cobrindo o quê? As coisas espirituais, as revelações de Deus. Aleluias. E quando se entra no lugar santo, o primeiro objeto que se encontra é o candelabro. Porque sem o Espírito Santo nós não temos a revelação de Deus. Mas o segundo objeto é a mesa. E é a mesa, aleluia, que ele mandou Moisés construir. E ele disse: Moisés, constrói essa mesa. Porque essa mesa é uma revelação do meu filho. É uma revelação de uma nova aliança. É a revelação da Santa Ceia do Senhor. Aleluia, Jesus. É a revelação de que Ele se senta na mesa conosco. De que Ele está presente. Ele sabe, aleluia, das tuas faltas. Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe do que você precisa. Aleluia. Ele conhece todas as coisas. Deus conhece. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então se entra no campo da revelação. Aleluia, Jesus. Tem muita gente com os olhos vedados. Tem muita gente que as coisas de Deus, irmão, não estão sendo palpáveis para Ele. E nós todos fomos chamados a um só chamado.
diferenciação de chamado, a diferença de ministério, mas não de chamado. Todos foram chamados num só propósito. Agora aquele que busca mais, recebe mais. Aquele que se aprofunda mais, ele encontra as coisas de Deus. Aleluia, Jesus. Aquele que está edificando a sua vida na palavra espiritual, familiar, pessoal, está cada dia se tornando mais forte, mais resistente, não se entristece, não desanima. Aleluia, Jesus. Ele vai para cima do diabo com tudo. Porque o Espírito de Deus está sobre você, te dando poder, te dando autoridade, te dando unção, te dando graça para desatar os nós, para quebrar todas as obras do diabo. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então não tem obra de macumbaria, de feitiçaria, não tem palavras de maldição, aleluia, mandada, proferida, que pega igreja. Porque fizeste do Altíssimo a tua morada, o teu habitar, a tua residência, o teu endereço. Rei de Cachoeira Baixaia. Ele é a rocha. Porque quem constrói a casa na areia, você sabe o que é areia? Areia significa profanação. Significa, aleluia, Jesus, profanar o sagrado. Enquanto a rocha é uma pedra, aleluia, Jesus, uma rocha, a areia é fragmentos da pedra. Tem gente se alimentando de fragmentos. Tem gente que está muito acostumado, desculpe, com o profeta. Atrás de visão, de revelação, de profecia, já não lê mais a Bíblia, já não ora mais, já não se levanta mais, já não busca mais a presença de Deus. Querido, aleluia, isso não vai te firmar na presença de Deus. Você tem que se alimentar do Cordeiro, você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para ficar firme contra toda astuta e cilada do diabo. Para ele fortalecer teu casamento, tua família, tua vida. Aleluia, Jesus. Mas tem gente mal acostumada, correndo atrás de profeta, atrás de fragmentos só. Aqui é a palavra, meu irmão. A palavra, aleluia, é de Deus. Glória a Deus. E ela tem poder. Ela tem poder. Aleluia, Jesus. Então quem senta na mesa com o Senhor é honrado. Aleluia. É respeitado. Aleluia. É ungido. O salmista diz: unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Por quê? Porque ele prepara uma mesa perante os meus inimigos. Deus te honra diante daqueles que querem ver tua queda, que querem ver a tua destruição, a destruição da sua família. Deus está preparando uma mesa para te consagrar a sua família, porque a família é consagrada a Deus. Aleluia, Jesus. É projeto de Deus, irmão. O diabo está destruindo as famílias, está tirando o amor. Para você ver, tem famílias que estão adotando boneco, porque o sentimento está morto. Deus não provou sentimento por objetos. É o sentimento do ser humano. Aleluia.
Eu vi um vídeo lá do Japão, homens deixando a esposa para casar com um boneco. Para casar com um boneco. Isso é a destruição da família. É a degradação da família. Aleluia, Jesus. E tem gente que é interessante que está vendo a família afundando e não presta atenção. Aleluia. Não tem mais momentos. Não tem mais intimidade. E aí ele está falando de cama. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus, capítulo 13, verso 4. Oh, aleluia, Jesus. Verso 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula ou pecado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus não aceita impureza no casamento. Aleluia, Jesus. Deus criou o casamento, aleluia, e abençoou. Ele abençoou o casamento. E ele disse: serão os dois uma só. O homem unido na carne de uma só mulher, e a mulher unida na carne de um, que é o casamento monógamo. É isso que Deus criou, casamento monógamo. Não foi a bigamia, não foi a poligamia, e nem tampouco os fornicários. E ele está dizendo aqui, ó, que vai para juízo. Vai para juízo, porque é um altar que não pode ser profanado. Oh, aleluia! Aleluia, Jesus. Porque a cama fala de intimidade, fala de pureza. A cama tem que estar organizada. Nela tem uma toalha, um lençol. Aleluia, Jesus. Limpo, porque Deus não gosta de sujeira. Aleluia. Deus não gosta de impureza. Tem que ser sem mácula, sem pecado, sem mancha, sem adultério, sem prostituição, sem infidelidade conjugal. Aleluia, Jesus. E infelizmente tem muitos lugares que não está tendo essa pureza. Meu Deus, é verdade. E Deus está dizendo: eu vou cobrar. Eu vou cobrar, vai para juízo. Eita, Jesus. Vai para juízo. Às vezes a pessoa não sabe por que está doente. Porque ele diz a uma das igrejas: se não te arrependeres, te lançarei na cama, no leito. Aleluia, Jesus. Porque cama também fala de juízo. Deus está olhando nós, irmão, até na nossa intimidade. Deus olha. Aleluia, Jesus. Porque para Deus isso aí não é escândalo. Ele nos conhece. Conhece nossos sentimentos. Conhece nossos pensamentos. Aleluia, Jesus. E Ele está dizendo que Ele vai levar ao juízo. Ele não criou o homossexualismo. Ele não criou o sexo bestial. Aleluia, Jesus, sodomista. Ele criou, aleluia, Jesus, o sexo dentro do matrimônio. Para ser honrado. O homem tem que honrar sua esposa. E a esposa tem que honrar seu marido. E respeitá-los. Aleluia. Porque essa intimidade está falando de Cristo e da igreja. Aleluia, Jesus. Está falando de Cristo e da igreja. Então Deus, Ele nos dá um lar.
E Ele nos dá esses dois altares, a mesa e a cama, que são lugares sagrados, são lugares, aleluia, Jesus, que Ele diz que não pode ser profanado. Quem está entendendo? Aleluia, Jesus. Então essa é a palavra de Deus hoje no meu coração. É amplo isso aqui, irmãos. Eu não quero alongar, nosso tempo é muito curto. Aleluia. E essa mensagem aqui, ela vai embora. Porque mesa, se eu fosse falar só de mesa aqui, aleluia, Jesus, é muita coisa. É muita coisa. Eu confesso para os irmãos que a minha maior preocupação nessas últimas horas, essa mensagem Deus me deu na madrugada. Deus me despertou e eu peguei a caneta e fui no altar. Porque Deus me dá mensagem assim. Aleluia. Desde o dia que eu estava no ministério, e esse ministério, quando eu nasci nele, 35 anos atrás,